Pessoal, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é Enéas Roncarati, hoje, dia 9 de dezembro de 2025, com aquela pergunta de sempre: o que é essencial para você agora? O que é essencial que a gente saiba em termos de transição planetária, de ápice, de auge, de culminância da transição planetária agora? O que é essencial que a gente saiba sobre esse assunto? Para que quando ela acontecer, para que quando o apagão começar, quando a operação de despertamento físico começar, que é logo em seguida, e quando os outros eventos terminais positivos, nesse caso, também acontecerem, as pessoas não se sentirem perdidas, né? É essencial que as pessoas saibam que são 7 os eventos terminais. Lembrando que o termo evento terminal não tem nada a ver com o fim do mundo, mas sim com a historiografia francesa, é um termo inventado, na realidade, por uma dupla de historiadores franceses, o Marc Bloch e o Fernand Braudel, que inventaram esse termo, evento terminal, para indicar acontecimentos que são pontos de inflexão na história da humanidade. Exemplos: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a queda do Muro de Berlim, a queda de Constantinopla, etc., etc. No nosso caso aqui agora, estamos estudando a obra já composta de 250 vídeos de Luiz Castanhedo e os 4 livros dela também, Luiz Castanhedo. Existe um canal no YouTube chamado Luiz Castanhedo, Bastidores da Transição Planetária. Aconselho todo mundo a, se não for possível maratonar esses vídeos todos, pelo menos baixar no HD externo os principais deles. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma curadoria dos principais vídeos, não são poucos, porque tem muito assunto, tem muito conteúdo. Mas eu inventei aqui uma maneira de sintetizar os principais dentre esses acontecimentos e eu chamo de eventos terminais. Começamos com o apagão eletromagnético, também chamado de apagão tecnológico, seria o primeiro evento terminal de natureza negativa, né, porque vai gerar perrengue, etc., mas é necessário. Juntamente com esse primeiro evento, vai estar acontecendo basicamente a captura e exílio de todos os espíritos trevosos que habitam o orbe terrestre, espíritos trevosos desencarnados. Os espíritos trevosos encarnados vão a óbito com uma certa rapidez por causa da lei da plasmagem, que vai deformar seus perispíritos, porque seus pares trevosos desencarnados não vão mais estar disponíveis para lhes dar aquelas vacinas, aquelas mamadeiras de ectoplasma e bioplasma, com as quais eles sobrevivem fazendo maldades durante séculos. É assim que eles conseguem permanecer vivos e com relativa saúde. Como isso não vai mais acontecer, não vai mais ter trevoso desencarnado nenhum fazendo isso por eles, o que vai acontecer é que a lei da plasmagem vai entrar em ação, seus perispíritos vão começar a se deformar rapidamente, segundo Dona Luísa, numa questão de meses, essa é a grande novidade, apenas meses, todos os espíritos trevosos encarnados irão a óbito e todos os espíritos trevosos que ocupam posições de poder irão a óbito e serão imediatamente exilados. Isso vai ser mais um ponto de inflexão importante na história da humanidade. Quem vai herdar esses postos de poder são os mansos e pacíficos. Colado, estou dando aqui uma síntese rápida do que vai acontecer em termos de eventos terminais. Então, continuando, logo após as 72 horas de duração do apagão eletromagnético, também chamado de apagão tecnológico, teremos, apenas dias depois, né, de isso terminar, teremos a operação de despertamento físico, a operação de despertamento físico. Notem que isso é um eufemismo. Significa que quem precisa acordar para a vida espiritual vai ser chacoalhado. Não só de modo metafórico, mas de modo literal, porque é o momento de haverem os terremotos, maremotos, vulcanismo, etc., mesmo assim, muito, muito, muito suavizados em relação ao que aconteceria segundo, por exemplo, parte do nosso Apocalipse bíblico.
que mais temos? Depois disso, né? Notem que eu já falei de praticamente 4 eventos terminais: o apagão eletromagnético, a retirada, e no caso o exílio, né, dos trevosos desencarnados, os trevosos encarnados indo a óbito em seguida e sendo também exilados, né? A operação de despertamento físico, evento número 4, e aí restam os 3 últimos eventos terminais que são extremamente positivos também, que são justamente a volta do Cristo Jesus, a grande descida e a aproximação da esfera de artes, ciências e conhecimento, ocupando, em definitivo, o lugar do umbral. Esses são os 7 eventos terminais, 2 deles são especificamente negativos, no caso, o apagão eletromagnético e a operação de despertamento físico. O restante, os 5 outros restantes, são eventos extremamente positivos, como vocês já devem ter percebido. Vamos falar hoje, através da leitura comentada de um capítulo do primeiro livro de Dona Luise, do evento que a gente chama de A Grande Descida. É o penúltimo evento, não é? O que é a Grande Descida? É basicamente a apresentação formal dos seres estelares elevados para a humanidade. Será que a nossa produção tem aí a foto da capa do primeiro livro da Dona Luise? Vamos começar a ler a partir da página 100, mas assim que ela colocar a foto, a gente segue em frente. Enquanto isso, eu vou falando um pouco mais. Obrigado, produção. Esse livro é chamado de Os Bastidores da Transição Planetária, livro 1, Eles Já Estão Aqui. Quem são eles? São os seres estelares elevados, são os nossos irmãos mais velhos do espaço. Esse foi o livro de estreia de Dona Luise. Tá? Já existem 4 livros dessa série chamada Os Bastidores da Transição Planetária. Vamos examinar mais de perto, vamos ler e comentar aqui com vocês um determinado capítulo que fala sobre a Grande Descida e que começa na página 100. Por que essa Grande Descida é extremamente importante? Deixa eu falar um pouquinho dela antes de a gente começar a ler. A Grande Descida significa não somente a apresentação formal dos seres estelares elevados, e notem que quando eu falo em seres estelares elevados, eu estou me referindo não somente à ciência e tecnologia de alto teor, de alto avanço, né? Se comparadas com as nossas, se comparadas com a ciência e tecnologia dos seres estelares não elevados, que fizeram acordos espúrios com os principais governos espúrios também daqui do planeta Terra. Falo da transferência de ciência e tecnologia elevadas para que nós aqui na Terra, no futuro, em breve futuro, possamos reorganizá-la, reconstruí-la, reestruturá-la. É óbvio que vai haver uma supervisão, um acompanhamento de muito perto para ver como é que a gente está usando essa tecnologia, essa ciência dos seres estelares elevados, se para benefício de todos ou se apenas em próprio benefício, né, que é o que justamente costuma acontecer aqui conosco, não é? De qualquer forma, notem que logo no primeiro livro, a Luiz Castanhedo trata de falar um pouco, né, de escrever um pouco a respeito desse protocolo de apresentação dos seres estelares a nós, para a nossa humanidade. Existe, se eu não me engano, o vídeo 101. Existe um vídeo, acho que é o número 27, que é chamado de A Grande Descida, e existe depois o vídeo número 101, cujo título é Mais Detalhes sobre a Grande Descida. Ambos esses vídeos falam do que vai acontecer em maiores detalhes. Deixa eu dar aqui um spoiler para vocês, dizendo o seguinte: são basicamente pelo menos 3 fases ou 3 estágios de apresentação desses nossos irmãos mais velhos das estrelas. Eles não vão chegar de qualquer maneira. Isso tudo está sendo planejado há muito tempo, está sendo estudado há muito tempo, né? Vamos perceber isso através da leitura e comentários do que a gente vai ver já já, a partir daqui a pouco, né? A partir da leitura de um pequeno capítulo de 4 páginas apenas desse livro que vocês estão vendo aí. Eu dizia para vocês que são pelo menos 3 esses estágios ou fases, né? Na primeira fase ou estágio, um monte de naves vai nos fazer esquecer
de vez o tal do 13 Atlas. Um monte de naves vão começar a aparecer nos céus ao mesmo tempo. Bastará olhar para cima para perceber que eles existem, que eles já estão aqui há muito tempo. Naves de todos os tamanhos, formatos, naves brilhando, naves dando espetáculos de luzes multicoloridas, segundo Dona Luíse. Na segunda fase ou estágio, eles vão passar uma mensagem em que será possível acompanhar uma projeção holográfica das mais de 600 raças de alienígenas existentes aqui nesse quadrante da nossa galáxia. São 633 raças existentes nesse cantinho do cosmos aqui, e todas nos serão apresentadas bem por alto, bem en passant, através dessas projeções holográficas. Notem que nem todas essas raças são de morfologia adâmica. O que é a morfologia adâmica? É a morfologia humana, ou seja, um tronco, uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. Ok? Existem seres de todas as morfologias, mas no primeiro momento, nesse primeiro contato, apenas, tão somente os seres de morfologia adâmica é que serão apresentados para a humanidade, senão o povo pira. Essa que é a verdade, tá? Finalmente, a terceira fase ou estágio será aquela em que vai se combinar um dia e uma data específicas em que eles vão aparecer, em que eles vão pousar as suas naves, sair de dentro delas e aparecer em carne e osso, né? Aparecer literalmente à nossa frente para nos cumprimentarem, para que haja finalmente o chamado contato de terceiro grau, como dizem os ufólogos, né? Que é aquele contato que você interage diretamente com criaturas alienígenas, tá? Quando isso acontecer, vou dar aqui mais alguns spoilers do que vem por aí. Quando isso acontecer, eles vão querer fazer uma pequena negociação conosco. E notem que essa negociação é para nosso benefício total. Eles vão querer nos transferir ciência e tecnologia próprias para que a gente possa limpar nossas águas, limpar nosso ar, limpar nossa terra, para que possamos acabar com a fome, com as doenças e com as guerras no nosso planeta. E vão pedir apenas uma coisa em troca. E notem que esse pedido é apenas uma gentileza da parte deles. Já vou explicar por quê. Eles vão pedir, gente, o quê? Que nós entreguemos, que nossos governos terrestres entreguem, abram mão completamente de seus arsenais de armas nucleares. Por que eu estou dizendo que isso é uma gentileza apenas? Porque eles não precisam pedir para que isso aconteça. Já existe uma ordem direta dada pelo Cristo Jesus no sentido de que os arsenais nucleares do planeta Terra como um todo sejam todos anulados, sejam todos obliterados. Isso quer dizer o seguinte, que quem quiser usar arma nuclear agora não consegue mais. Portanto, mesmo que haja, por exemplo, um desdobramento negativo da guerra da Ucrânia e que ela se transforme numa guerra escalar envolvendo toda a Europa e, quiçá, se transforme, portanto, numa terceira guerra, será uma guerra convencional, sem o uso de armamento nuclear, porque isso não mais vai acontecer. Aliás, pergunto a vocês o seguinte, a guerra com a Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, já vai para o seu 4º ano, agora no ano que vem. Ela começou em 2022, em fevereiro de 2022. Em fevereiro de 2026, vai fazer 4 anos. Pergunta que não quer calar é a seguinte, já que o Putin não está ganhando a guerra, pelo contrário, ele já perdeu mais de 1 milhão de soldados, já perdeu 1/3 da sua capacidade ofensiva aérea, já perdeu sei lá quantos tanques, né? E, bom, já perdeu boa parte de seu equipamento bélico. Pergunta que não quer calar é a seguinte, por que o Putin não usa sequer o que se convencionou chamar de ogivas nucleares táticas? São pequenas bombas atômicas que basicamente têm um poder destrutivo da bomba atômica ou das bombas atômicas que arrasaram Hiroshima e Nagasaki em 1945, em agosto de 45, no final da Segunda Guerra Mundial. Por que o Putin não usa esse armamento nuclear de que ele dispõe? Resposta, porque ele não consegue mais. Essa é a resposta, ok? Muito bem. Portanto, nossos irmãos mais velhos têm ciência e tecnologia de sobra
para simplesmente obliterar completamente, como já estão fazendo, como já fizeram, todos os arsenais atômicos. A entrega das ogivas nucleares é apenas uma atitude de nossa parte a ser pedida por eles, né, que vai fazer com que haja efetivamente uma troca. Vai ser uma troca. Eles vão pedir a entrega desse armamento nuclear em troca de toda a ciência e tecnologia que será capaz de fazer tudo aquilo que eu acabei de falar: matar a fome dos famintos no planeta Terra, acabar com todas as doenças que matam milhões hoje em dia, limpar, né, a atmosfera, limpar a terra, limpar os mares, limpar a água doce, porque, para quem não sabe, se não fosse a intervenção direta, invisível e não perceptível desses nossos irmãos mais velhos, nós já teríamos autodestruído a Terra há muito tempo, ok? Vamos lá, então, já que eu dei esse pequeno adiantamento de como é que vai ser, tá? Produção querida, vamos começar a leitura, então, a partir daquela página 100, pode ser? Desde já agradeço. Agradeço a presença aí da Raíssa, da Gabriela, do Cássio e da Mônica. Sejam bem-vindos todos, queridos. Provavelmente esse é o último Essential do ano. Nós costumamos fazer Essential a cada 15 dias, né? E daqui a 15 dias é Natal, né, gente? Provavelmente só vamos voltar a ter Essential no ano que vem, em janeiro, se o apagão não vier antes, né? Antes de a gente começar a ler em conjunto, assim que a produção querida colocar aí o texto para a gente olhar, diria o seguinte para vocês, antes que vocês me perguntem, mas quando é que esse apagão vai acontecer? A resposta é: ninguém sabe. Somente o Jesus Cristo e seu Pai, e Deus Pai, sabem essa resposta. O que a gente sabe é que não há intenção de fazer com que esse apagão aconteça segundo alguns trechos do segundo livro de Dona Luise. Os próprios seres estelares comentam que não há intenção de fazer com que o apagão, que dura 72 horas, aconteça durante o intenso inverno no hemisfério norte, porque se assim for, lugares como Europa, América do Norte, na parte da Ásia, né, vão ficar sem calefação interna, sem aquecimento interno nas suas residências durante 3 dias e 3 noites, e as pessoas que habitam essas residências vão morrer de frio, vão morrer por hipotermia. Se em 72 horas não houver a recuperação de algum nível de calefação interna, muita gente vai morrer. Para quem não sabe também, vamos ficar sem rede elétrica durante 72 horas, mas após o apagão, somente a eletricidade volta. A internet não volta, as telecomunicações não voltam. A informação que nós temos é que vamos ficar com a internet offline e com as telecomunicações offline. Quero dizer o quê? Quero dizer que, por telecomunicações, compreenda-se TV aberta, TV fechada, streaming, noticiários, escambau. Tudo isso vai ficar offline durante meses, mas mesmo isso está sendo suavizado, porque eu acompanho Dona Luíse desde que ela tinha em torno de 15, 16 mil inscritos. Hoje ela tem em torno de 92 mil. E eu lembro perfeitamente que os planos iniciais do Cristo era deixar a humanidade durante alguns anos, talvez uma década inteira, sem internet e sem telecomunicações, tá? Vamos lá, então, produção querida, para a gente começar a ler. Hoje vamos nos concentrar, portanto, na leitura e comentários do livro do livro da Dona Luísa, do primeiro livro. Eles já estão aqui, da série Bastidores da Transição Planetária. Capítulo, não sei qual é o capítulo, mas é a partir da página 100. O título do capítulo é A Grande Descida. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Enéas e as outras pessoas, boa noite. Eu vou pedir licença para apenas ler e não apresentar na tela o texto, em função da dificuldade de mudar as páginas, tá? Então, eu vou me manter aqui na leitura do livro, aqui sem apresentar as fotos. O Ok, Enéas eu vou estava pedir então, falando, produção. Fala, fala. o Enéas estava falando que o texto tem início na página 100
e corresponde à mensagem 29, que foi recebida no dia 28 de dezembro de 2021. O título Eu vou, do. produção querida, eu só vou pedir que você faça uma pausa no final de cada página para a gente poder comentar. Aí você me indica assim que você atingiu o final de cada página, por favor, tá? Ok, Obrigado. ok. O título do texto é A Grande Descida. A nossa descida no planeta será uma grande operação conjunta entre a Federação, a vossa espiritualidade planetária superior e o vosso Cristo. Todos os detalhes estão sendo minuciosamente estudados, então não vos preocupeis. Haverá uma preparação antes, de forma a bloquear qualquer ação instintiva de violência. Sabemos com quem estamos lidando. Os outros seres extraterrestres não evoluídos que fecharam o acordo com certos governos já foram notificados e sairão em breve. Estão sendo monitorados por nós da Federação e saberemos quando a última nave deles for embora. Fim da primeira página. Quer comentar, Enéas? Sim, sim, vamos comentar. Vocês devem ter percebido que é uma ocorrência que está sendo planejada há muito tempo. Como o próprio texto já disse, está sendo planejada em detalhes, não só por eles próprios, seres estelares elevados, como também pela espiritualidade superior terrestre. Note que tudo que acontece aqui no planeta Terra, em termos de ápice da transição planetária, diz respeito a um planejamento e uma ação conjuntas, tá? E o detalhe importante é o seguinte: existe uma liderança incontestável, que é a do governador planetário, que é o próprio Jesus Cristo, né? Que é o nosso grande mestre espiritual e também ocupa o posto de governador planetário. Para quem diz, por exemplo, que existe um governo oculto do mundo, um governo trevoso, isso também é verdade até certo ponto. O bem, a luz, a divindade permite que os trevosos façam essas bobagens, porque existe um grande respeito ao que a gente chama de livre-arbítrio. É evidente que a cada um será dado conforme sua obra, e os trevosos, efetivamente, por questões kármicas, né, vão ter que prestar contas de todas as bobagens que fizeram desde tempos imemoriais. Portanto, né, posso dizer a vocês que os trevosos estão pela bola 7, né, como se diz em jogo de sinuca, né, ou seja, são basicamente pessoas que já estão condenadas a serem exiladas. A elite trevosa vai para planetas em formação ainda. Quem está se entregando agora, né, os trevosos encarnados que estão se entregando aos montes, vão ser mandados para planetas um pouco melhores e vão ter condições de vida um pouco melhores também. Então, quem é trevoso, está nos assistindo agora e quer dispor de uma condição bem melhor de vida no futuro, se entregue agora. Vai ser muito bem tratado, vai ter seu perispírito dissolvido por máquinas lá dos seres estelares elevados e vai ocupar somente com sua mônada, não mais com seu perispírito, mas somente com sua mônada, com sua centelha divina, uma pequena cápsula nas chamadas naves cargueiras. Existem 4 naves cargueiras, uma delas já seguiu viagem. E Dona Luísa nos conta que a segunda nave cargueira, e nós que cada uma delas tem um tamanho colossal, ciclópico, cada uma delas é capaz de acomodar até 1 bilhão, com B de bola, 1 bilhão de seres somente em termos de centelha divina, repito, né? Segundo Dona Luísa, a segunda nave cargueira já está com metade de sua lotação ocupada. Especula-se que antes, inclusive, essa é uma especulação minha, especulo que antes, inclusive, de haver o apagão eletromagnético que vai dar início ao ápice da transição planetária, a segunda nave cargueira será efetivamente, terá sua lotação esgotada, né, terá sua lotação completamente ocupada e partirá rumo ao exílio. Deixa eu completar aqui um assunto que eu não consegui completar.
eu dizia que o apagão provavelmente não aconteceria quando fosse inverno no hemisfério norte. Esse inverno vai começar agora, no dia 22 de dezembro. E quem tem parentes ou amigos na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos, em regiões mais frias dos Estados Unidos ou do Canadá, já sabe que mesmo agora, dia 9 de dezembro, está fazendo muito frio lá. Então, à medida que o calendário avança em direção ao dia 22 de dezembro, um pouquinho antes do Natal, né? Vamos percebendo que vai ficando cada vez mais frio, ou seja, a possibilidade de haver um apagão eletromagnético no meio do frio vai ficando cada vez menor. Esse apagão, de novo, uma especulação nossa, provavelmente, se não for esse ano, creio que não será, vai acontecer somente depois de 20 de março de 2026, que é quando acontece a entrada de uma nova estação e quando termina lá no hemisfério norte o inverno, ok? Segundo a página 233 do segundo livro de Dona Luíse, terceiro parágrafo de baixo para cima, vai ser numa época em que vai estar frio, mas não tão frio. Então, especulamos que possa ser ou no mês de março ou no mês de abril do ano que vem, tá? Vamos em frente, então? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa digna de ser comentada. Eu acho que não. Bom, vamos lá então, produção, por gentileza. Continuando na página 101. Então, os países que fizeram o acordo ficarão órfãos, e nós saberemos lidar com isso. O Cristo acompanha-nos de perto e orienta-nos. Alhures, gostaríamos que tudo fosse bem calmo, mas talvez não seja, porque o livre-arbítrio não pode ser negado a ninguém, nem aos desventurados violentos. O que fazemos é mostrar a eles, em espírito, o que lhes acontecerá se forem violentos e reativos ao novo padrão energético do planeta. Pode ser, porém, que, mesmo com todas as advertências espirituais, eles teimem em fazer alguma besteira. Mas pensamos que, se o Cristo conseguiu orientar os principais líderes humanos a não guerrear entre si com essas armas malévolas em um grande conflito mundial, acredito que terá êxito também nessa importante etapa. Ninguém, entretanto, saberá até lá. Não vos preocupeis, nós estaremos protegidos. Temos tecnologia para isso. Já vós acabareis por machucar a si próprios, o que é uma pena. Pois bem, vamos melhorar o astral então? Quando descermos, todos vós podereis nos ver. Será uma beleza. Muitos vão se assustar, outros se admirar. Temos uma programação de materialização que nos permite suportar a vossa atmosfera por um determinado período. Então, todos nos materializaremos e vós podereis nos ver, tudo em paz. Depois subiremos, pois a confusão será grande. Temos que dar um tempo para que a humanidade se acostume, mas ficaremos por perto em nossas naves, às vezes visíveis, para que não vos esqueçais do que viste. Fim da segunda página. Produção, dá para você colocar, por gentileza, essa segunda página? Ela é extremamente importante. Eu vou ter que comentá-la de cima a baixo e não vou lembrar de tudo que você leu, querida. Ok, Essa segunda aguarde um minuto, por gentileza, que eu vou buscar a página. Ok. Gente, a página começa, através da leitura da nossa querida produção, falando que os governos que fizeram acordos com seres estelares não elevados vão ficar órfãos. Por quê? Porque assim que os seres estelares não elevados, que abduzem pessoas aqui, né, porque não sei se vocês sabem, mas o objetivo
dos acordos que eles fizeram com as várias potências bélicas terrestres era esse: era ter salvo-conduto para abduzir, para sequestrar quem eles quisessem, de modo que pudessem conduzir suas experiências genéticas, por exemplo, que muitos desses seres, né, já pertencem a raças efetivamente, caramba, não dá para ler, já pertencem a raças efetivamente condenadas, né, que não conseguem mais se reproduzir, e a chance que eles tinham era basicamente, obrigado, produção, a chance que eles tinham era basicamente de tentar algum tipo de hibridização entre a raça humana e a raça deles, né? Por que que eles não conseguem mais se reproduzir? Porque são raças condenadas já pelo Pai Divino. São raças que já fizeram as bobagens todas a que tinham direito e muito mais. Então, diz ali, então os países que fizeram um acordo, esse acordo espúrio, né, que os países receberam, por exemplo? Existem tecnologias como o Kevlar, que é um material sintético, né? Várias tecnologias que nos dão hoje em dia celulares e microcomputadores foram feitas, foram conseguidas com base em acordos espúrios, tá? Para quem não sabe. Só que os governos que fizeram esses acordos vão ficar órfãos, porque assim que o nosso Sol começar a emitir os sinais de que vai começar a sequência de tempestades ou explosões solares, também chamadas de flashes solares, também chamadas de flares, F-L-A-R-E-S, flares solares, que vão gerar a emissão de massa coronal solar, que vai chegar até a Terra, que vai gerar o apagão eletromagnético e a alteração de despertamento físico. Assim que o Sol começar a emitir sinais e vai começar o espetáculo, esses seres estelares não elevados que estão aqui na Terra, nos explorando de várias formas, vão dar o fora daqui, vão-se embora daqui todos. Notem que eles já foram avisados para darem o fora daqui há alguns anos, pelo menos uns 2 ou 3 anos. Registra-se o fato de que eles não foram embora ainda, eles querem ficar aqui até quando não for mais possível. O que vai acontecer com eles, para quem não sabe? Serão capturados, né, e seus mundos de origem serão também visitados pela Federação e pela Confederação Estelares de Mundos Elevados e vão pagar o preço, né, do karma cósmico que foi ferido. Ok? Diz ali, o Cristo acompanha-nos de perto e orienta-nos. Como eu disse a vocês, o grande governador planetário desse processo todo de transição planetária é o próprio Cristo Jesus, que é uma criatura de luz que a gente não imagina, a gente não supõe, a gente não sabe exatamente quem ele, com E maiúsculo, na realidade é. Já ouvi falar, inclusive, que trata-se de um dos 5 únicos seres estelares mais antigos desse quadrante aqui do universo em que a gente reside. É uma criatura de extremo poder, que está fazendo tudo de forma compartilhada, que está compartilhando o poder dele conosco, que está compartilhando o poder dele, não conosco aqui, não terrestre, mas com nossos irmãos estelares elevados. Ele poderia, segundo o que a gente sabe, o Cristo Jesus poderia, se quisesse, fazer tudo sozinho. Não vai fazer porque ele quer dar chance aos seres estelares elevados de trabalhar junto com ele. E esses nossos irmãos mais velhos, volta e meia, ao longo dos contatos com Dona Luíse, fazem sempre o mesmo tipo de comentário benigno, positivo, dizendo: vocês não sabem a sorte que vocês têm. Eles sempre dizem a mesma coisa: vocês não sabem a sorte que vocês têm de contar com Cristo Jesus, porque ele é uma das criaturas mais avançadas do universo, uma das mais antigas e avançadas. O que se comenta também é que o sistema solar que engendrou, que deu origem ao nosso Cristo Jesus, sequer existe mais. Imagine, então, a antiguidade dessa criatura. Vamos ler com calma o que vem depois ali, que eu também quero comentar, porque essa página é muito importante. Diz ali, alhures, quer dizer, ademais, né, adicionalmente, gostaríamos que tudo fosse bem calmo, mas talvez não seja. Por que não vai ser, gente? Porque eles sabem que o povo todo vai dar uma pirada. Existe um colega nosso, que é o professor Laércio Fonseca, palestrante, já é um coroa, bem mais velho que eu.
cabeça branca, físico de formação, palestrante, né? É só procurar pelo Lalaflix, né? Que é como se chama o canal dele no YouTube. Ele dá palestras há muitos anos e ele é um dos caras também, médium, também contatado, ou seja, ele tem contatos diretos, diários, com seres estelares elevados. Ele é uma das pessoas que repete todos os dias: a humanidade não tem estrutura emocional para segurar a onda de um grande contato aberto, tá? O que vai acontecer, vai ter que acontecer, mas vai ser uma experiência tensa. Vocês devem estar notando isso aí pela leitura dessa página. O Laércio Fonseca diz exatamente isso, portanto. O povo vai dar uma pirada, tá? Continua ali. Porque o livre-arbítrio não pode ser negado a ninguém. Sim, é verdade. Existe um respeito imenso à vontade própria de cada um. Deus Pai e o próprio Cristo Jesus respeitam imensamente o free will, né? A livre vontade, chamado livre-arbítrio de cada um de nós, seres individuais. E esse livre-arbítrio não pode ser negado nem aos desventurados violentos, aquelas pessoas que não sabem ou não vão saber reagir a não ser com violência. O que fazemos é mostrar a eles em espírito o que lhes acontecerá se forem violentos e reativos ao novo padrão energético do planeta. Vamos comentar isso aí com calma. Esses seres que têm o potencial, esses seres terrestres, encarnados, que têm o potencial de serem violentos, né, já estão sendo visitados em espírito durante seu sono pelos seres estelares elevados, que dizem a eles: olha, temos aqui um campo de força, por exemplo, que nos protege as nossas naves. Então, se você, por exemplo, quiser basicamente nos agredir, você vai ser parado pelo campo de força e, aliás, vai receber uma pancada desse campo de força, porque é uma energia não só refratária à violência, como protetora, e trata de anular, basicamente, as pessoas que entram em contato com ele. É como se a pessoa tomasse um grande choque elétrico que vai deixá-la inconsciente, ou seja, as pessoas vão se machucar ao quererem fazer esse tipo de violência, tá? É o que a gente pode depreender também da continuação da leitura ali, tá? Diz ali: pode ser, porém, que mesmo com todas as advertências espirituais, eles temem em fazer alguma besteira. Ou seja, os seres estelares elevados sabem que vão haver aqueles que vão tentar fazer alguma besteira, né? Mas pensamos que, se o Cristo conseguiu orientar os principais líderes humanos a não guerrear entre si com essas armas malévolas em um grande conflito mundial, acredito que terá êxito também nessa importante etapa. Ninguém, entretanto, saberá até lá. Ou seja, é claro que o nosso querido Cristo Jesus vai fazer suas interferências pontuais, impedindo que as populações violentas queiram fazer alguma coisa violenta contra nossos irmãos mais velhos. Aliás, diga-se de passagem o seguinte: antes da grande descida, vai acontecer um evento terminal belíssimo, que eu creio que vai ser o grande ponto de inflexão na nossa humanidade. Vai ser o grande evento terminal extremamente positivo. Parece que é a grande descida, né? Eu acho que não é, não. É a volta do Cristo, que antecede a grande descida, que será o grande evento terminal que vai mudar tudo. É o que a gente chama de game changer, né? Aquele evento que muda completamente o jogo. Segundo Dona Luíse, vão haver conversões em massa aos milhões, não ao cristianismo, não a essa religião do Vaticano já apodrecida, porque não era isso que o Cristo queria. O Cristo não queria uma igreja. O Cristo queria uma irmandade entre homens, os homens todos, né? Entre homens, mulheres, etc. Ou seja, eclésia em grego, para quem não sabe, não quer dizer igreja, quer dizer irmandade. O Cristo não queria, repito, uma igreja do jeito que ela está constituída hoje, né? Ou seja, homens intermediando contato divino entre Deus e outros homens, né? Não vai haver no futuro nenhum tipo de intermediário. Repito, no futuro não vai haver igreja apostólica católica romana, não vai haver nenhum tipo de intermediário entre a pessoa e Deus, entre a pessoa e o próprio Cristo, não vai haver padre nenhum intermediando esse tipo de contato, ok? Tanto é assim, por que eu posso falar isso com tranquilidade? Porque a igreja
Católica é uma instituição cheia de karma negativo, com muitas bobagens históricas feitas ao longo de seus séculos de existência. E existem várias previsões que dão conta do fim da chamada Igreja Católica, ao exemplo da queda da cidade das Sete Colinas, que não é outra senão Roma, onde está estabelecido o Vaticano, que é uma das principais previsões nostradâmicas, por exemplo. Tá? Vamos em frente? Diz ali o texto: não vos preocupeis, nós estaremos protegidos, temos tecnologia para isso. Já vós, reticências. Isso, esse pequeno parágrafo de 2 linhas, né? Vamos acrescentar aqui a terceira linha. Vamos imaginar que seja um parágrafo só. Está escrito ali: acabarei por machucar a si próprios, o que é uma pena. O que significam esses 2 parágrafos tão pequenininhos? Significam que, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar a vocês, os nossos irmãos estelares vão contar com campos de força que os protegerão de qualquer tipo de violência que se tente. Então não vai adiantar dar tiro, não vai adiantar jogar pedra, não vai adiantar fazer nada, porque os caras vão estar protegidos. Tá? Pelo contrário, aqueles mais loucos, né, mais violentos, que investirem fisicamente para cima deles, né, achando que podem fazer alguma coisa, serão repelidos por campos de força, vão tomar choques eletromagnéticos intensos e provavelmente vão desmaiar. É isso que vai acontecer. Não é para isso que os seres estelares estão vindo aí, né, gente? Quem vai passar essa vergonha somos nós, não são eles. Tá? Eles já estão nos avisando. Estão fazendo aí o favor de nos avisar o que vai acontecer se os mais bobos, né, se os mais violentos dentre nós quiserem fazer alguma loucura dessas. Tá? Aí o texto continua dizendo assim: pois bem, vamos melhorar o astral então, quer dizer, vamos levantar as nossas vibrações, né? Quando descermos, e olha que o texto faz o quê? Ele negrita a palavra descermos, daí o termo grande descida. Deixa eu comentar rapidamente isso também. Dona Luísa comenta que os seres estelares elevados são transdimensionais. O que quer dizer isso? É a mesma explicação dada pelo professor Laércio Fonseca quando diz que os seres estelares elevados já estão mortos, ou seja, não existem no plano material, existem planos sutis, em planos conscienciais ou existenciais muito acima do plano físico. Esses planos sutis, ou planos existenciais mais sutis que o plano físico, né, são o plano etérico, plano astral, plano mental. É só você dar uma olhadinha lá nas explicações da teosofia, por exemplo, né, que você vai saber, por exemplo, para onde é que você vai quando você morre, para esses lugares. Você abandona o corpo físico e vai vestir outros corpos mais sutis e passa a viver em planos conscienciais mais sutis, portanto, onde já moram os nossos irmãos mais velhos do espaço, ok? Daí o termo a grande descida, porque trata-se de reduzir a vibração para um quantum energético que permita o que a gente chama de materialização. Daí o termo grande descida, daí a frase quando descermos, né? E daí a palavra descermos em negrito, porque é exatamente isso que eles vão fazer, como se descessem uma escada, né? Uma escada de Jacó, por assim dizer. Vamos lembrar de Jacó, que teve um sonho profético em que ele enxergou uma escada pela qual subiam e desciam os anjos, né? É exatamente o mesmo processo, os anjos basicamente se materializam quando é necessário por ordem do Cristo, por ordem de Deus direta, né, para cumprir suas missões aqui. Qualquer entidade luminosa, qualquer criatura luminosa, qualquer criatura senciente que não precise mais encarnar, de uma certa forma, portanto, para todos os efeitos, já está morta aqui no plano físico, ou seja, não precisa mais reencarnar na roda de Sansara, na roda reencarnatória. Então, essas pessoas vivem lá do outro lado, os mestres ascensos, fora o próprio Mestre Jesus, Mestre Saint Germain, Mestre Hilarion, Mestra Nada, Mestra Kuan Yin, esse povo todo, chamado de mestres ascensos. Por que o nome é mestre ascenso, de ascensão? Porque já ascenderam, já vivem em outros planos conscienciais ditos superiores, ok? Então está ali escrito: quando descermos, todos vós podereis nos ver. Ou seja, eles vão se materializar.
não só a eles próprios, como primeiramente as próprias naves, né? A primeira coisa que a gente vai ver são suas imensas naves de todos os formatos e tamanhos. Gente, não vai dar para dizer que seja uma histeria coletiva, que seja hipnose coletiva, como alguns bobos vão tentar dizer, porque todo mundo vai olhar para cima e vai ver as mesmas coisas, tá? Aí o cursor ali da produção está em cima da frasezinha dizendo será uma beleza, e vai ser mesmo. A gente está fazendo o maior auê por causa do Trace Atlas, né? O que é o Trace Atlas, para quem não sabe? É uma nave acoplada num cometa, capaz de direcionar esse cometa para onde quiserem. A raça que acoplou a nave física a esse cometa é uma raça não elevada, dispõe apenas de ciência e tecnologia mais avançadas do que a nossa, por exemplo, aqui na Terra. Mas não são seres elevados, não são seres benignos. Quando a gente fala de elevação, gente, vamos esclarecer isso de uma vez por todas. O que é o ser estelar elevado? É aquele que tem apenas ciência e tecnologia mais elevadas? Não. É principalmente a criatura que dispõe de uma ética elevada, de uma moral elevada, de uma espiritualidade elevada. Ok? Continua ali. Muitos vão se assustar, outros se admirar. Tá? Para vocês terem ideia do que a gente está falando aqui, deixa eu contar uma história rápida. Eu tenho uma amiga, não vou dizer o nome dela, não é preciso, que tinha contato com um comandante de nave que também se disfarçava de Pai Joaquim num terreiro de Umbanda ou Candomblé, não me lembro o que era. Mas essas criaturas, por vezes, se disfarçam de Pai Joaquim, né, de pretos velhos, né, por aí vai, de modo a poderem trabalhar. Eles querem trabalhar, eles querem nos ajudar. Se eles se apresentarem do jeito que eles são, só vão conseguir nos assustar, porque, volto à nossa realidade, não temos ainda, em termos coletivos, estrutura emocional, estrutura coletiva emocional para suportar o primeiro contato. Vamos ter que arranjar isso, né? Porque, segundo muitas fontes que temos investigado, vai haver esse contato, parece que nos próximos 2 anos, ou em 2027 ou 2028, parece que no máximo até 2030 ele vai acontecer. Então, essa minha amiga combinou com esse comandante de nave, que se apresentava também como Pai Joaquim, de terem um contato de terceiro grau. E para isso ela chamou para essa aventura, isso já faz uns mais de 20 anos atrás, chamou para essa aventura 2 amigas dela, hospedaram-se as 3 moças numa pousada lá em. Não é São Tomé das Letras, como é o nome? Ah, meu Deus. É para cima de Nova Friburgo. Lumiar, se eu não me engano. É Lumiar. São Pedro da Serra é o nome do lugarejo. Eu cheguei a conhecer essa pousada, fiz questão de ir lá conhecer a pousada. Tá? O combinado foi que, numa determinada data de noite, numa noite estrelada, eles apareceriam com uma pequena nave dentro de uma nuvem. E realmente, nessa data, nessa noite, as 3 amigas estavam lá na varanda do quarto delas da pousada. A pousada não tinha ninguém, era um dia de meio de semana, pousada vazia, somente eles lá, já tarde da noite de madrugada. Né? Aproxima-se do nada, aproxima-se uma nuvem relativamente grande, céu todo estrelado, apenas aquela nuvem. Tá? Elas começaram a exultar, né? Puxa, tá vindo aí, né? O fulano de tal, né? Vai vir realmente nos visitar, né? Vamos conseguir conhecê-lo tal. Só que o que aconteceu? Uma dessas moças pirou, literalmente pirou. Começou a gritar, começou a chorar, correu para dentro do quarto, se trancou no banheiro do quarto, gritando: não é possível, não é possível, isso não existe. Não é... A pessoa pirou, gente. O que aconteceu em seguida? A nuvem evaporou-se, sumiu. E mais tarde, o Pai Joaquim, que também era o comandante da nave, disse assim: nós não vamos entrar em contato com vocês com base em medo, né? Vivenciando o medo, fazendo com que vocês fiquem assustados. A gente não quer assustar ninguém, a gente abortou o contato porque uma de vocês pirou, porque uma de vocês ficou aterrorizada. E não queremos esse tipo de contato com vocês em que vocês fiquem assim dessa forma. Eu achei a história impressionante, me deu até uma certa raiva dessa moça, porque ela, na prática, inviabilizou esse contato dessas moças com um comandante de nave. Né? Mas vamos em frente.
Temos uma programação de materialização que nos permite suportar a vossa atmosfera por um determinado período. Sim, é verdade. Eles conseguem fazer exatamente isso. Eles conseguem respirar o nosso ar, conseguem vibrar numa frequência bastante baixa, que é a nossa, mas não conseguem fazer isso o tempo todo, somente durante algumas horas, no máximo, a depender de qual raça se trate, tá? Então, diz o texto, todos nos materializaremos e vós podereis nos ver, tudo em paz. Notem que eles têm uma preocupação extrema de que tudo corra na mais santa paz. E termina ali dizendo o seguinte, depois subiremos, né? Pois a confusão será grande. Ou seja, gente, eles já sabem que muita gente vai pirar, eles já sabem que muita gente vai ficar sem saber o que dizer. Na verdade, esse tipo de ocorrência vai fazer com que hajam muitas transformações estruturais no seio da nossa sociedade. Por exemplo, no seio das igrejas evangélicas, no seio de várias religiões, que vão simplesmente começar a acabar. Tá? À medida que o nosso contato com esses seres elevados for acontecendo, efetivamente, muita coisa vai mudar também aqui no seio da nossa sociedade contemporânea. Continuando ali. Temos que dar um tempo para que a humanidade se acostume, mas ficaremos por perto em nossas naves, às vezes visíveis, para que não vos esqueçais do que vistes. Ou seja, eles sabem que não vão poder passar a nos visitar com essa frequência toda a partir do primeiro contato. Vão dar um tempo. E para que não se diga em seguida que aquilo tudo foi produto de alguma loucura humana, de alguma hipnose coletiva, de alguma bobagem desse tipo, de vez em quando vão aparecer de novo no céu dizendo, olha, a gente está aqui. Não é hipnose coletiva droga nenhuma, estamos aqui. Tá? Ou seja, não vai haver como negar a realidade daqui para frente. Ok? A ideia é que nós não nos esqueçamos daquilo que vimos, né, naquele determinado momento. Ok? Muito obrigado, produção. Vamos em frente, então, para a próxima página. Eu vou ver se eu consigo puxar o arquivo, a foto da terceira página, para a gente poder ler juntos aqui. Só um minuto. Ok. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para se manifestar. Mônica, Cássio, Raíssa, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, tá? Bom, consegui. Eu vou... Deixa eu ver. Ah, tá. Vou colocar aqui. Vamos aumentar um pouquinho também, né? Por gentileza. Oba, muito obrigado. Tá ótimo. Obrigado, produção querida. Vamos lá? Então, será iniciado o protocolo de contato com as lideranças do planeta para estabelecer um novo padrão de comportamento para que tudo flua. A Deixa coisa eu vai responder aqui, caminhar com... de produção, perdão, deixa eu responder rapidamente a pergunta da Mônica. Mônica, querida, o fato é que somente algumas pessoas estão tendo acesso a essas informações, mas não é esse o objetivo, Mônica. Pelo contrário, a dona Luíse tem cerca de 92 mil pessoas inscritas no canal dela. Ela devia ter milhões de pessoas. O Boboca do Neymar tem 150 milhões. O Felipe Neto tem 60 ou 70 milhões. Sei lá qual influenciador ou influenciadora tem sei lá quantos milhões. O fato é o seguinte, depois que acontecerem os eventos terminais, vai mudar tudo.
Pessoas como Dona Luísa que vão ter os milhões de pessoas inscritas no canal dela. A ideia era que todo mundo pudesse ter contato, mas as pessoas, querida, não se interessam por isso. Então, antes que você me pergunte mais alguma coisa, eu te digo o seguinte: a ideia sempre foi abrir esse tipo de informação para todo mundo, mas ninguém se importa, ninguém se interessa, ninguém acha que isso existe. Por isso é que vai haver uma grande surpresa, vai haver aquela situação de estupefação, né? Na medida em que esse tipo de realidade começar a se apresentar para todas as pessoas. Ok? Obrigado, querida. Vamos lá, produção. Perdão, sim? Ok, continuando. A coisa vai caminhar conforme os preceitos do Cristo. Ele tem contato direto com a fonte criadora. Então, nos passará as orientações. Para vós, será como sair do jardim da infância e ir para o primário, para aprender as letras e os números. Aos menos resistentes, Cristo ainda dará uma segunda chance, mas serão cuidadosamente observados e, se teimarem em reincidir nos erros, serão retirados para outros orbes mais adequados a eles. A melhora será lenta, mas progressiva. A esperança retornará com a sua suave brisa, que aliviará a mente das pessoas. Novos padrões sociais surgirão e a remuneração será diferente, conforme o esforço de cada um. Sim, porque as pessoas não são iguais e então as remunerações também serão diferentes, mas só dependerá do real esforço de cada um. Ninguém morrerá de fome, nem ficará na miséria, como hoje vemos, mas quem se esforçar mais, perdão, para ajudar será reconhecido. Nessa fase, ficará evidente a questão dos indolentes, dos preguiçosos, aqueles que se encostarão na sociedade sem nada contribuírem para a sua melhoria. Nesse caso, serão orientados, mas caso persistam na indolência, serão também, a seu turno, enviados para outros orbes, onde deverão batalhar para conseguir subsistir. E nem Adão e Eva. Alguma semelhança vós vedes nessa história? Fim da terceira página. Vamos lá para cima, por gentileza? Obrigado, produção. Esse protocolo de contato, o que é? A gente já está falando um pouquinho dele para vocês, né? É justamente uma maneira, uma forma de eles se apresentarem para nós aos poucos. Não vai dar para eles começarem a viver entre nós de uma hora para outra. O povo daqui vai pirar de uma vez, né? Nós vamos ter que nos acostumar à presença deles aos poucos, porque vai ter muita gente que não é gente má, que é gente boa, né? Mas que basicamente vai sofrer um susto muito grande com esse tipo novo de realidade, tá? Até que as pessoas percebam que são irmãos mais velhos do espaço, que querem nos ajudar, que querem terminar com a fome no mundo, que querem reorganizar, reestruturar tudo, que querem terminar com a poluição, com a fome, com a violência, que querem refundar a nossa sociedade como um todo. Até que a gente perceba isso, vai levar um certo tempo. Daí a existência desse protocolo de contato gradual, aos poucos, ok? Como diz ali, para que tudo flua, né? E acrescento eu, para que tudo flua com tranquilidade, com harmonia, tá? Diz ali, a coisa vai caminhar conforme os preceitos do Cristo. Quem é que vai estar dando as ordens? Não são os seres estelares elevados, porque eles estão sob ordem do próprio Cristo Jesus, ok? Nada disso muda. Ele, o Cristo Jesus, tem contato direto com a fonte criadora, com Deus. Então, nos passará as orientações. Esse segundo parágrafo deixa claro que quem vai dar as ordens, como sempre, é o próprio Cristo Jesus, não são eles. Eles também se submetem à vontade do Mestre Jesus. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Isso vai deixar muita gente mais aliviada, mais tranquila, porque muita gente vai pensar que isso é uma invasão. Não, não é uma invasão. Os caras estão aqui para nos dominar. Não, não é o caso. Os caras estão aqui para quê? Para nos ajudar.
Isso faz parte, gente, do que a gente chama de suavização do ápice da transição planetária. É um tipo de misericórdia que a maior parte das pessoas sequer sabem que existe hoje, mas que só vai ser reconhecida de forma coletiva, de forma profunda e intensa, só um pouco mais tarde, quando os primeiros progressos na área da ciência, da medicina, na área da biologia, na área da engenharia começarem a acontecer, quando os primeiros benefícios globais começarem a aparecer, quando as doenças, por exemplo, forem tratadas com as chamadas med beds. O que é med bed? É um termo em inglês que significa cama medicinal. Você vai poder deitar no equipamento que eles chamam de cama medicinal e ter as suas doenças todas curadas de uma vez só, porque os seres estelares elevados têm tecnologia e ciência para isso, para vocês terem ideia do que se trata, do que a gente está falando. Tá? Diz ali o seguinte: para vós será como sair do jardim de infância, ir para o primário, aprender as primeiras letras e números. Ou seja, ninguém vai para a faculdade, ninguém vai nem para o ensino ginasial, não. A gente vai sair daqui no início para onde? A gente vai sair ali do jardim de infância, né, da creche, para o ensino primário, para o ensino fundamental, aprender a ler e escrever o quê? O alfabeto cósmico. Isso não quer dizer que a gente vai falar outra língua, não, gente. Isso quer dizer que a gente vai passar a receber orientação, passar a receber informações e conhecimentos de natureza cósmica. E, em definitivo, vamos perceber que a elevação espiritual, que a elevação ética e moral preponderam sobre qualquer tipo de elevação científica ou tecnológica. Tá? Diz ali: aos menos resistentes, o Cristo ainda dará uma segunda chance, mas serão cuidadosamente observados e, se teimarem em reincidir nos erros, serão retirados para outros orbes, outros planetas, né, mais adequados a eles. Dona Luísa fala, e não é novidade para quem estuda isso há muito tempo, que daqui a mais ou menos 1000 anos no futuro, lá pelo ano 3000, vai haver o que a gente chama de segunda onda de exílio. O que é isso? É justamente disso que esse parágrafo está falando. Aquelas pessoas que não se acostumarem com a nova realidade, que reincidirem em velhos erros, etc., vão ser convidadas a sair daqui e para planetas mais afins com sua condição evolutiva. Provavelmente vão voltar para outros planetas de provas e expiações. Notem que o nosso planeta já será o mundo de regeneração. Quem não conseguir se acostumar ao mundo regenerado, onde tudo vai ser muito diferente para muito melhor, vai voltar a viver, ou seja, a reencarnar nos chamados mundos de provas e expiações em outros sistemas solares. Dona Luísa também nos fala que aquelas pessoas que vão supervisionar a aplicação da ciência e da tecnologia que nos será emprestada, que nos será dada, né, sob empréstimo, né? Imagina que, por exemplo, você receba uma med bed, uma cama medicinal intergaláctica, né, extraterrestre, que cura tudo quanto é doença. Se você resolver primeiro, por exemplo, tratar todos da sua família, mesmo que não estejam doentes ou gravemente doentes, e não aqueles que mais precisam, você está errando. Vai haver uma supervisão muito próxima, muito de perto. Vocês têm que imaginar o seguinte: os caras estão aqui conosco agora. Vocês acham que eu estou sozinho aqui nessa casa de onde eu estou falando para vocês? Não, tem uma galera aqui do meu lado. Ao lado de cada um de vocês, ao lado de cada uma de vocês, ouso dizer, tem um montão de gente espiando. Gente das trevas e gente da luz, tá? Porque esse tipo de palestra que a gente está dando aqui agora é aberta a todos, tá? Em respeito ao livre-arbítrio de cada um. Mas não se pode deixar de repassar as informações e os conhecimentos necessários para que cada um, a partir daí, cuide de fazer o que quiser da própria vida e da própria jornada evolutiva, ok? Então, eu diria o seguinte, que assim que as pessoas que receberem por empréstimo, portanto, esses equipamentos, né, de primeira linha, de natureza extragaláctica, de natureza extraterrestre, né, se fizerem bobagem com o uso desses equipamentos, né, vão ser os primeiros a serem exilados. Vocês terem ideia. Dona Luísa fala isso com todas as letras. Quem vacilar vai dançar, né, diz ela. Ou seja, se a pessoa
começar, por exemplo, no outro exemplo, a vender esse tipo de coisa, isso não vai ser vendido, isso vai ser dado de graça, gente. As doenças, né, vão ser curadas de graça, tá? Tudo vai ser dado de graça, com a condição sine qua non, sem a qual não vai existir esse empréstimo desses equipamentos. Ou seja, qual é a condição principal? Que todos, sem exceção, possam ser beneficiados, ok? Quem romper com esse tipo de entendimento vai ser descoberto no ato e vai dançar no ato também, tá? Vamos em frente. A melhora será lenta. Acho que eu já li o que está em cima, né? Já li, tá. Então, essa segunda chance aí que está falando nesse parágrafo, né? Diz respeito às pessoas que não estão tão bem assim para ficarem aqui, para serem esse trigo todo. Mesmo assim, por misericórdia divina, vão ficar por aqui. Acho que está parecendo que o Enéas travou ali. É só aguardarem um pouco. Pelo jeito ele caiu. Aguardem por gentileza, que eu estou fazendo contato com ele. Ah, queridos, parece que deve ter caído a luz na casa dele. Pelo jeito aqui ele não está conseguindo fazer contato. Então a gente leu essa última, essa terceira página e infelizmente a gente vai ficar sem a explicação dele, mas a gente passa agora para a última página para a gente poder ter o entendimento final do capítulo. Então eu vou só sair daqui e buscar a última página e peço que vocês aguardem por gentileza. Já vou chegar na última página. Parece que ele ainda está indisponível. Deve ter acabado mesmo a luz lá onde ele está. Já estou buscando a última página que finaliza com esse capítulo que é muito interessante mesmo a respeito da grande descida. Ok. Bom, agora eu vou compartilhar essa última página. Vou aumentar um pouco para que a gente possa enxergar melhor. Pronto. Então, nessa última página, vamos à leitura. Pois bem, a coisa toda vai rolar devagar até que fique consolidada na vossa cabecinha, mas vai melhorar muito. Novas profissões magníficas surgirão
e os trabalhos ficarão cada vez mais limpos e instigantes. As pessoas terão mais tempo para fazer o que gostam, como ler, passear e se encontrar. Vai ser muito bom. As que quiserem poderão se encontrar conosco e poderemos fazer uma grande rodada de debates e discussões produtivas. Podemos contar muitas coisas interessantes para vós sobre o universo, como as coisas funcionam, enfim, uma beleza. Vós também podereis, a vosso turno, nos contar detalhes sobre vossa civilização, natureza, enfim, vai ser uma troca muito boa de informações. Podereis conhecer nossas lindas naves. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, a própria Luíse Castanhedo disse que ela recebeu a informação de um dos que a contataram, provavelmente o capitão, que é o mentor dela, disse que ainda nessa existência dela agora, ela vai poder ir a uma das naves ou as naves e conhecer o interior e os próprios tripulantes. Muito interessante. Vós cabeis nelas, pois somos pequenos, mas gostamos de espaço e conforto. Em processos de troca tecnológica, recebemos seres de outros mundos, que são diferentes morfologicamente de nós. Uns são mais altos, outros mais baixos. Então, temos naves apropriadas para isso, algo como vossos navios escola. São os intercâmbios estelares, muito salutares e proveitosos, tal qual vós já fazeis aqui neste planeta. Vai ser muito bom, garantimos. Então, está bem, por hoje é só, e fica bem e estuda, continua a estudar, que é o que eles sempre falam para a gente, né? E, na verdade, todos nós precisamos fazer o que estamos fazendo agora, né? Estudar para entender mais, reduzir a nossa ignorância em relação a tantos assuntos essenciais que vão chegando no nosso dia a dia, no nosso conhecimento. E, queridos, nós agradecemos a presença de todos e, aguardamos, pedimos a desculpa pelo que aconteceu com o Enéas. A, a live dele caiu realmente. Ó, ele está retornando agora. Oi, Enéas. A gente terminou de ler a última página aqui e aí estava dando uma finalização aqui. Se você quiser dar continuidade. Pois é, a rede elétrica aqui caiu meia dúzia de vezes. Tive que fazer uma oração aqui para São Miguel. Vamos ver se agora permanece. Vamos lá para a página anterior, né? Só queria comentar umas passagens ali importantes. Produção, hoje você vai começar seu evangelho um pouco mais tarde, avisa o povo lá. Espera aí. Não sei se é essa aqui. Só um minuto, por gentileza. Hum. Tá, então vamos agora finalizar. Eu acho que é esse aqui. É esse aqui. Eu estava no finalzinho. Ai, ele caiu de novo.
O Enéas caiu de novo. Só um minuto, só mais um minuto, por gentileza. Vamos ver se a gente consegue finalizar aqui realmente ele. Ah, que pena. Ele está offline novamente. Isso nunca aconteceu, talvez porque essas informações estão incomodando alguém, né? Enfim. Queridos, bom, agradeço a presença, realmente não vai dar para a gente continuar, porque ele não está online novamente. Aí, eu vou falar, acabou de voltar. Estava quase me despedindo do pessoal agora, Enéas, mas vai, continua. O seu Já vi, telefone. obrigado, obrigado. Tem uma coisa extremamente importante para comentar que está ali. Em novos padrões sociais surgirão e a remuneração será diferente conforme o esforço de cada um. Sim, porque as pessoas não são iguais, então as remunerações também serão diferentes, mas só dependerá do esforço real de cada um. Dona Luísa chama isso de remuneração espiritual. Para que isso aconteça, o que a gente chama de capitalismo vai ter que cair. As potências bélicas mundiais que detêm o poder geopolítico vão ter que cair, vão ter que abandonar esse poder. Para vocês notarem, para vocês perceberem a profundidade das mudanças que vêm por aí. Isso tudo sem guerra, isso tudo sem conflito. O que vai haver é que o apagão eletromagnético, somado com a operação de despertamento físico, aquela que vai gerar terremotos e maremotos, principalmente no hemisfério norte, que será mais severamente impactado, é que vai fazer esse trabalho de fazer com que nações, né, como Estados Unidos, China, Rússia, né, os vilões do mundo atualmente, né, boa parte da Europa, etc., etc., Oriente Médio, etc., Israel, etc., fazer com que essas nações efetivamente percam poder geopolítico. O Brasil assumirá a liderança geopolítica do mundo, não por causa de ciência, tecnologia, porque nós não temos, não por causa de exércitos, porque nós não temos, mas por quê? Porque daremos o exemplo de caridade fraterna, daremos o exemplo de solidariedade. É daqui do Brasil que partirão navios e mais navios carregados com mantimentos, Eles estão brincando mesmo com essa live. Essa live está bem interessante. Vamos ver se ele consegue voltar. E eu agradeço a quem ainda permanece na live. Agradeço a gentileza de ainda permanecer, porque realmente não é fácil a gente ficar nesse processo de vai e volta, fica um nervosismo grande e esperamos que assim que puder o Enéas consiga retornar. Estou tentando novamente. Contato. Por hora está novamente sem energia. Aonde ele fica é uma região de mata, uma região forte de mata. Então, eventualmente tem problema sim de queda de energia. Só não acontecia durante a própria live, né? Esse aqui que não é bom. Mas enfim, agradecemos muito mesmo pela permanência de vocês.
E vamos ficar um pouquinho só mais para ver se a gente consegue retornar com o Enéas para que ele termine essa explicação que está bastante rica, bastante interessante. É. Ah, talvez até ele não consiga voltar mais. Como o nosso prazo normalmente é 1h30, a gente já vai finalizar então. Queridos, agradecemos a permanência de todos, agradecemos por nos dar essa assistência e que daqui a 15 dias a gente vai retornar no próximo estudo do Essential e repassaremos nos grupos o tema do estudo. Ah, meu Deus do céu. Parece que o Enéas vai retornar. Se puderem aguardar só mais um minuto, eu acho que ele ainda vai tentar retornar, porque voltou a energia aqui pelo que está me parecendo. Voltou. Última tentativa, Enéas. Põe aí o seu microfone, vai. Pessoal, tá difícil hoje aqui. A rede elétrica está que nem ping-pong, está indo e voltando. É impressionante. Eu dizia para vocês que o Brasil será a liderança geopolítica mundial no futuro em breve, porque é o Brasil que vai ajudar o mundo inteiro. E é para cá, para a América do Sul, especialmente para o Brasil, que virão contingentes populacionais enormes, vindos da Europa, Estados Unidos, Canadá, Oriente Médio, do mundo inteiro, da Ásia. Todo mundo vai vir para cá, porque isso aqui vai ser reconhecido como o último refúgio, tá? Para quem quer saber mais, existem 2 lives minhas no YouTube. Vejam lá a minha live com a Carla Viegas. A live é intitulada Os 7 Eventos Terminais do Ápice da Transição Planetária, do dia 3 de novembro passado. Existe também uma outra live nossa com o Jorge Salim, da semana passada, em que a gente tá meu nome lá, né? João Carati, Transição Planetária, Consciência, essas coisas todas. Essa última live foi de uma semana atrás, tá? Do domingo passado. Foi domingo passado. Não, domingo retrasado, desculpe, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, gente, essa remuneração espiritual vai ser a grande novidade da nossa sociedade futura. Mas para que ela aconteça, e não vai ser de uma hora para outra, vai ser implantada gradualmente, todos os padrões carcomidos, apodrecidos realmente, de vida que nós mantemos agora, sobre os quais vivemos agora, principalmente o regime capitalista, por exemplo, vão ter que cair. Tá? A remuneração será baseada em outros tipos de critérios. Vamos lá para a última página, por gentileza, produção, para ver se tem mais alguma coisa que vale a pena comentar. Você já leu tudo, né? Correto? Sim, já li tudo. Diz ali, pois bem, o que eu acabei de falar para vocês, né? A coisa toda vai rolar, vai rolar devagar, vai acontecer devagar, até que fique o que consolidado na vossa cabecinha, mas vai melhorar muito. Diz ali, novas profissões magníficas surgirão e os trabalhos ficarão cada vez mais limpos e instigantes. As pessoas terão mais tempo de quê? De viver, gente, tá? As pessoas terão mais tempo para fazer o que gostam, para passear, para se encontrar com os outros, né? O contato humano sadio será reforçado, ou seja, vai mudar tudo para melhor a partir desses chamados 7 eventos terminais. Ok, gente? Quero pedir perdão a todos aí, porque a culpa não foi de vocês, né? Eu moro aqui num sítio em que, infelizmente, efetivamente a rede elétrica de vez em quando cai direto, tá? Como hoje, né? Hoje nós não demos sorte.
Alguém tem alguma dúvida ainda? Ou o Cássio, a Raíssa, está tudo bem? Se quiserem expressar alguma dúvida que a gente pode responder, que a gente possa responder, o momento é agora, queridos. Está tudo bem? Cássio e Raíssa? Obrigado, Cássio. Tudo bem. Tudo ótimo. Obrigado, Raíssa. Queridos, queridas, perdão de novo, eu queria ter finalizado de outra forma, mas não foi possível. Eu agradeço também demais a nossa querida produção que conseguiu completar aí o esforço de ler com vocês até o final do capítulo. Não é um capítulo curto de somente 4 páginas, mas traz aí uma série de informações. Recomendo, tá, ao Cássio e à Raíssa que possam entrar em contato mais aprofundado, mais restrito, mais íntimo, né, com os conteúdos, não só de Luiz Castanhedo, através dos 4 livros dela publicados, através dos 250 vídeos já publicados por ela no canal, como também entre em contato mais aprofundado com a obra de Wagner Rodrigues, que está trazendo as mesmas coisas. A Dona Luiz começou o trabalho dela há cerca de 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos atrás. O Wagner começou o trabalho dele também de médium contatado há cerca de 1 ano atrás, só que o Wagner já tem 6 livros publicados. E acho que esse ano ainda vai publicar o 7º e o 8º. É o cara a jato, né? Dona Luiz provavelmente só vai nos trazer o 5º livro no ano que vem, tá? É isso, gente. Agradeço mais uma vez a todos, tá? Um grande abraço a todos aí. Eu sei que a nossa produção tem seus compromissos agora. Agradeço demais a produção também, tá? E a gente se vê por aí. Um ótimo Natal a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo Essential, que provavelmente será em janeiro do ano que vem, né? Devemos continuar, para quem não sabe, vamos continuar a leitura de capítulos selecionados, tanto dos livros da Luíse, como dos livros do Wagner. Tá legal, gente? Um grande abraço a todos. Perdão mais uma vez, tá? Fiquem com Deus. Até então.